O que é preciso para entrar no reino de Deus? Será que é preciso ir a uma igreja? Será que é preciso ler a Bíblia, andar com a Bíblia embaixo do braço? Não é isso. Nós iremos ver isso nesse vídeo hoje. O que você vê ao olhar para a cruz de Cristo, olhar para a cruz lá do Calvário? A resposta a essa pergunta, ela revela uma visão transformada por Deus, ou não. Você vê apenas um homem morto cruelmente sob a lei romana, ou vê o perdão de Deus para a sua vida? O homem ele só pode enxergar Cristo de forma adequada, de forma correta, se ele nascer de novo. O novo nascimento é como um alargamento da nossa visão, que nos faz ver Jesus e sua obra como uma ação de Deus em nosso favor. Aquele que nasce de novo é alguém que olha para Jesus e é grato a Deus porque recebeu em Cristo Jesus o perdão dos seus pecados. Hoje eu gostaria de meditar um pouco mais sobre a importância do novo nascimento, que também é chamado de regeneração. A primeira coisa a ser dita é o seguinte: o conhecimento humano ele não é suficiente para que você e eu possamos ver Cristo de forma correta. João, no seu evangelho, ele relata o encontro de um mestre da lei chamado Nicodemos, lá no capítulo 3, no versículo 1, você pode ver esse encontro. Aquele homem teve um vislumbre do reino de Deus quando olhou para Cristo e o que Cristo fazia. No versículo 2, do capítulo 3 de João, ele diz o seguinte: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos percebeu os sinais de Deus no ministério de Jesus. Contudo, a sua percepção ainda estava embotado para enxergar Cristo como o próprio Deus. Há pessoas que são assim, elas ouvem a palavra de Deus, elas se admiram com os milagres de Jesus, porém ainda não têm a fé verdadeira no coração. E não tem porque o seu conhecimento é um conhecimento meramente intelectual, um conhecimento da letra. Era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Disse Jesus no versículo 3 o seguinte: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, sem o novo nascimento, a gente está cego para enxergar o reino de Deus manifesto em Cristo Jesus. Só o novo nascimento nos permite ver a Deus em Cristo Jesus e servi-lo e colocar a nossa vida em serviço a Deus. Sem a regeneração, podemos transformar Cristo em uma religião e a igreja num clubinho de amigos onde a gente se reúne nos fins de semana. Embora Nicodemos tivesse conhecimento da lei e ensinasse em Israel, ele não possuía o que era necessário para ver o reino de Deus em Cristo Jesus. O conhecimento humano não é capaz de revelar Jesus e Nicodemos possuía esse conhecimento. É por isso que Paulo diz o seguinte, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E não aceita por quê? Porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, como se dá esse novo nascimento? Como você pode receber esse novo nascimento? Nicodemos, com o seu conhecimento simplesmente humano, só pôde compreender aquilo que estava no campo das coisas humanas. Como muitas vezes acontece com pessoas que tentam entender de um aspecto apenas humano o Evangelho. Veja como ele percebeu as palavras de Jesus. No versículo 4 lá de João 3, ele diz o seguinte: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, Nicodemos estava fazendo uma leitura meramente humana, sem o espírito. Enquanto Jesus falava de uma mudança de mente no coração, Nicodemos estava raciocinando a partir da concepção de uma gravidez. Ao lidar com pessoas mundanas, podemos ser muito mal compreendidos. O amor sacrificial a Jesus ele pode ser confundido com o pagamento de uma dívida à igreja. A abnegação pelos irmãos pode ser compreendida como uma grande tolice que você está realizando. Contudo, para aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados, é nisto que se evidencia a verdadeira fé em Cristo Jesus. É Deus quem nos faz nascer de novo. Nesta passagem do Evangelho de João, são relatadas algumas vezes a expressão nascer de novo, que aqui a gente está tratando como sinônimo de regeneração. Ela nos mostra o agir soberano de Deus na vida do homem.
E aí o autor ele usa duas palavrinhas gregas. A primeira delas é genal, que significa gerar e nascer. E esse termo ele fala da operação que é feita no coração do homem. O que ele acontece é um novo nascimento, um gerar de novo, o início de uma nova vida. O segundo termo é o termo anotem, que significa ou pode significar de cima e de novo. No caso aqui de João, ambos significados fazem sentido. Logo, o início de uma nova vida é gerada por Deus e um dom que vem de cima sobre a vida dos homens. Portanto, meus irmãos, só poderemos entrar no reino de Deus, no qual Jesus é Senhor, se Deus operar em nossos corações. Não adianta terapia e memorização, é necessário que Deus derrame do seu poder sobre nós. É por isso que Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É uma dádiva dos céus a capacidade de poder ver a Cristo como Senhor do reino de Deus. Diante disso, gostaria de encerrar as minhas palavras, extraindo aqui de tudo que nós falamos algumas lições preciosas para as nossas vidas. A primeira delas é o seguinte: a verdadeira vida com Deus requer o novo nascimento. Não há como você ter vida com Deus se você não nascer de novo. É preciso ter a visão mudada para enxergar Deus em Cristo Jesus e no mundo à nossa volta. Devemos ter fé para ver as virtudes de Deus que Jesus revela, que estão lá na palavra, crer e confiar nelas. Mas também ver Deus no cheiro da flor, no prazer do descanso, na simplicidade do sorriso de uma criança. Em segundo lugar, podemos extrair daqui que o conhecimento gerado pelo novo nascimento não pode ser confundido, ou pelo menos não deve ser confundido com conhecimento intelectual e teológico. Esses conhecimentos, eles requerem de nós o uso da razão apenas. Nós podemos usar apenas a razão, a lógica, mas o novo nascimento, ele requer além da razão a fé, a confiança. Portanto, confie naquilo que Deus revelou na sua palavra, confie com todo o coração e você viverá no reino de Deus. Que Deus seja glorificado em vossas vidas e até o próximo encontro. Tchau!